E a Anvisa autorizou um ensaio clínico de uma técnica que pode revolucionar o tratamento de alguns tipos de câncer. Olhem só que boa notícia, vamos ver. A Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto recebeu autorização da Anvisa para realizar ensaios clínicos no Brasil com a técnica CAR-T-cell, que utiliza as próprias células de defesa do paciente, modificadas em laboratório, para combater o câncer no sangue. O estudo tem como objetivo avaliar a segurança e eficácia do tratamento em pacientes com leucemia linfóide aguda B e linfoma não Hodgkin B. Ele será realizado em 3 etapas, primeiro em Ribeirão Preto, depois em São Paulo e Campinas. Interessados podem ver informações de como se candidatar no site do Olhar Digital. Atualmente, a terapia CAR-T-cell está disponível apenas na rede privada brasileira, a um custo bem elevado. O tratamento fica na casa dos R$2 milhões por pessoa. Os resultados iniciais são positivos, no entanto, um paciente só é considerado curado após 5 anos sem indícios da doença. O estudo ainda está em fase preliminar e vai selecionar os 81 participantes. A intenção é ampliar o monitoramento por parte da Anvisa para torná-lo acessível pelo SUS com mais agilidade. Recebemos agora o médico Leonardo Gomes, que é coordenador do Centro de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular da Oncoclínicas do Rio de Janeiro. Vamos lá? Deixa eu colocá-lo aqui na nossa tela para a gente conversar um pouquinho. Vamos ver. Olá, boa noite, doutor Leonardo. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Bem-vindo. Olá, Marisa, obrigado, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite de poder estar falando um pouquinho sobre essa terapia revolucionária. Pois é, uma notícia boa e tanto. Mas antes de entrar nessa questão da Anvisa, doutor Leonardo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente sobre essa técnica, sobre o CAR-T-cell. Essa técnica que é considerada revolucionária e que utiliza as próprias células, não é, do paciente para combater o câncer, que é interessantíssimo. Como esse tratamento funciona? Muito bem. Então, esse tratamento, como você falou, ele utiliza as células do próprio paciente, especificamente umas células de defesa chamadas de linfócitos T. Essas células, elas são retiradas do paciente que tem indicação de fazer esse tratamento e elas são levadas ao laboratório para serem geneticamente modificadas, ou seja, entre aspas, elas são ensinadas a expressar determinadas proteínas para que elas possam reconhecer o tumor. Nesse laboratório, essa célula é multiplicada diversas vezes e aí depois essa célula volta para o paciente, ela é injetada novamente na veia do paciente e lá essa célula modificada ela já sabe o que procurar. É como a gente ensinasse ela qual o alvo que ela tem que destruir e esse alvo é o tumor. Então essa célula localiza o tumor e ela começa a ensinar as outras células também. Ó, esse aqui é o ponto onde a gente tem que atacar e assim ela vai destruindo esse tumor de uma maneira impressionante com resultados que a gente nunca tinha visto anteriormente. Impressionante mesmo, viu? E olha, nós vimos até na reportagem que, por enquanto, esse tratamento, claro, é ainda muito caro e restrito, né, à rede privada. A pergunta é, quando que a gente, a partir até dessa autorização da Anvisa, quais são os passos para que isso chegue ao SUS, por exemplo, e qual é o tempo necessário para que isso aconteça? Ótimo, ótima pergunta. Na verdade, é bom deixar claro, a reportagem, né? Ela fala sobre a Anvisa autorizar para pesquisa clínica. Então, podemos utilizar esse método, que é um método, utilizando uma tecnologia nacional das nossas universidades brasileiras, para testar nos pacientes de qualquer sistema, principalmente do Sistema Único de Saúde. Então, a gente está tentando justamente aprovar o nosso CAR-T, porque os CAR-Ts já aprovados, como você falou muito bem, para o sistema privado, eles são de indústrias farmacêuticas. Ele está aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para ser utilizado em pacientes que têm convênios de saúde. Mas para os pacientes do Sistema Único de Saúde isso não é uma realidade, infelizmente, ainda. E com essa aprovação da pesquisa, esse é o primeiro passo, um passo fundamental, importantíssimo, para que num futuro, se tudo correr bem, num futuro próximo, a gente espera que talvez nos próximos 2 a 3 a 5 anos, isso já esteja aprovado para o sistema público, e com todos os pacientes aí sim terem benefício dessa terapia por um preço acessível, porque hoje a gente sabe que realmente é um preço muito caro dessa terapia.
Pois é, agora inclusive essa técnica, não é, essa CART-CEL, ela vem para substituir os tratamentos tradicionais ou é um complemento? Acredito que muita gente deve estar se perguntando com relação à químio, radioterapia, como que fica isso? Essa é uma excelente pergunta que nós, hematologistas, ainda nos fazemos nos grandes congressos. Onde que, se essa terapia CAR-T, ela vai substituir alguma outra terapia? O que a gente pode hoje dizer é que, na verdade, ela é mais um tratamento no arsenal terapêutico, na jornada desse paciente que tem, principalmente pacientes de leucemia aguda, de pacientes de linfomas não Hodgkin, pacientes de mieloma. Mas a gente já está testando isso e com um certo grau de sucesso em algumas pontes e algumas terapias para serem substituídas pelo CAR-T. Então, ou seja, quanto mais cedo, de repente, a gente utilizar esse tipo de terapia tão eficaz, maior vai ser o benefício e, principalmente, para tentar identificar e tentar perfilizar quais são aqueles pacientes que mais se beneficiam disso. Porque a gente ainda vai ter pacientes que se beneficiam da quimioterapia, da quimioimunoterapia, que a gente tem tratamentos muito eficazes. Mas aqueles que não se beneficiam desse tratamento, quem são? Quais são aqueles que vão se beneficiar dessa terapia nova do CAR-T-CEL? Esse é que a gente está tentando encontrar, está tentando definir ainda. Então, ainda é uma pergunta em aberto, mas que a gente, hoje, o que a gente consegue responder é que, certamente, é mais um arsenal, mais uma arma na terapia contra o câncer. Com certeza. Agora, doutor Leonardo, encerrando, na sua avaliação e na sua experiência, é um grande salto na evolução de cura, na busca de cura, de cura e tratamento, digamos assim, do câncer? Sim, especialmente do câncer hematológico, a gente diz, a gente já consegue curar um percentual até razoável de pacientes que têm cânceres hematológicos, mas aqueles que não respondem a essa terapia que a gente propõe como curativa, ficam poucas opções. E aí sim entra nessas terapias novas e num futuro, que a gente espera que seja um futuro próximo, a combinação dessas terapias, e aí a gente vai conseguir curar cada vez mais pessoas com esse tipo de patologia. Perfeito, vamos aguardar, tomara que sim mesmo. Dr. Leonardo Gomes, que é coordenador do Centro de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular da Oncoclínicas do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada pela sua participação e por essas informações, torcendo aqui para que essa tecnologia evolua rápido. Com certeza. Obrigado a você, Marisa, e boa noite a todos. Boa noite. Pois é, pessoal, que boa notícia, não é? Claro, sempre a gente tem que aguardar a evolução disso, mas é sensacional você imaginar que existe já uma outra técnica, está sendo preparada, pesquisada para combater esse mal tão grande na nossa saúde, né? Muita gente com certeza ficou bem feliz e interessada nessa evolução. Eu particularmente sim, porque eu acho que é muito importante.